Olá, tudo bem? Por que nós precisamos trabalhar? Por que o trabalho é uma necessidade humana? A questão 676 do Livro dos Espíritos nos responde a essas questões dizendo que o trabalho é consequência da nossa natureza corpórea e que o trabalho é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da inteligência. Consequência da nossa natureza corpórea. O espírito sempre terá corpo, o espírito sempre terá algum invólucro, por mais sutil que seja. Nós não podemos conceber o espírito sem forma. Então nós vemos que o trabalho não é uma característica da natureza do homem encarnado. O trabalho é uma característica da natureza do espírito. Nós vemos, por exemplo, que André Luiz, em Nosso Lar, ele só encontra alegria realmente quando ele tem a oportunidade de trabalhar. E quanto ao trabalho ser expiação, o trabalho pode eventualmente, e isso acontece com bastante frequência, servir temporariamente como um meio, um veículo de expiação. Mas o trabalho em si mesmo, ele não pode ser considerado expiação. O trabalho, em sua própria natureza, só pode ser considerado expiação por um espírito vagabundo. E a verdade é que todos nós, que seguimos a cultura judaico-cristã, há alguns milênios nós, vagabundamente, interpretamos mal o Gênesis. Lá no Gênesis, no comecinho da Bíblia, é dito que Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore do conhecimento do bem e do mal é o livre-arbítrio. E o seu fruto, então, é a capacidade de discernir, é a liberdade de escolha. Então, simbolicamente, neste momento, o espírito, recém-criado por Deus, está inaugurando o livre-arbítrio. Está desenvolvendo a capacidade de decidir por si mesmo. O espírito percebe que ele tem escolhas e que essa escolha pode ser dentro do caminho de Deus ou pode ser fora do caminho de Deus. E logo em seguida é dito que Deus então condenou o homem, e na verdade ele não condenou, ele apenas declarou, mas ali é dito que Deus condenou o homem a comer o pão com o suor do seu rosto. Então, a partir dali, já o trabalho é visto como um castigo de Deus, castigo pela desobediência do homem. E por causa dessa desobediência também, a serpente, que foi quem induziu Eva e consequentemente Adão a comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente é vista como o mal, como o diabo, como o antagonismo a Deus. Mas nós temos que entender que tudo isso se trata de um simbolismo. E a serpente, em todas as antigas civilizações, em todos os outros povos, ela é vista como um símbolo positivo. A serpente representa a própria vida. O judaísmo é a única das grandes antigas religiões que dá uma conotação negativa e, consequentemente, passa uma ideia de castigo ao homem a partir dali por ter obedecido à vida, porque a serpente simboliza a vida. Claro que essa vida pode ser vista como a vida material, a busca pelos prazeres, pela posse, pelo poder, por tudo isso que nos afasta da nossa natureza divina. Mas o que nós temos ali, nessas primeiras páginas do Gênesis, é que o homem é castigado por Deus por atender ao apelo da vida. Vamos imaginar então que Adão e Eva não tivessem obedecido à serpente, não tivessem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem então não teria livre-arbítrio. O que seria do homem sem o livre-arbítrio? O que seria do homem se não tivesse desenvolvido a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal? O que seria do homem se não tivesse liberdade de escolha? Seria qualquer coisa, menos o que nós conhecemos como homem, como espírito humano. Na verdade, o que acontece quando o homem desenvolve o livre-arbítrio, por ter atendido ao apelo da vida, e a partir dali sendo obrigado a trabalhar, a buscar o sustento para si mesmo com as suas próprias forças, utilizando a sua própria inteligência, é que ali ele inicia um longo caminho de integração a Deus. O trabalho é uma lei de Deus. Lá em João capítulo 5, versículo 17, Jesus diz que Deus trabalha sempre. Meu Pai nunca deixou de trabalhar. E Jesus também diz lá no Sermão da Montanha, uma frase que é muito conhecida, muito trabalhada no meio espírita: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. É claro que nós nunca conseguiremos ser perfeitos como Deus, porque Deus é a perfeição absoluta. Por outro lado, nós não somos imperfeitos. Se nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos perfectíveis.
Nós herdamos de Deus a capacidade de nos aperfeiçoarmos. Então o que Jesus está nos recomendando, está nos orientando a fazer, é imitarmos Deus. Se temos que ser perfeitos assim como Deus é perfeito, temos que imitar Deus, temos que fazer o que Deus faz. Temos que nos integrar às leis de Deus. Porque o que nós conhecemos realmente de Deus são as suas leis, perfeitas e imutáveis. Nós não sabemos como é Deus, embora nós tenhamos ainda, pelo menos inconscientemente, uma ideia antropomórfica de Deus. Uma ideia de Deus como um velho barbudo em cima das nuvens, olhando aqui para baixo e dizendo: todo o teu bico. Mas nós conhecemos Deus, reconhecemos Deus através das suas leis. E uma das leis de Deus é a lei do trabalho. Se Jesus nos diz que nós temos que imitar Deus, temos que fazer o que Deus faz, e Jesus também diz que Deus está sempre trabalhando, é evidente que nós temos que nos mantermos ocupados. Eu citei aqui no começo a questão 676 do Livro dos Espíritos. A questão anterior, 675, nos informa que toda ocupação útil é trabalho. Tudo aquilo de que se ocupe o espírito deliberadamente, propositadamente, com finalidade útil, é trabalho. Algum tempo atrás eu gravei um vídeo a respeito da depressão, expressando, obviamente, a minha opinião, e recebi por conta disso algumas críticas. Mas a verdade é que eu não conheço ninguém que se mantenha bastante ocupado, que se mantenha em constante atividade útil, que experimente a depressão. São duas coisas que não combinam: ocupação útil constante e depressão. Quem se mantém constantemente ocupado com coisas úteis não tem tempo para ficar deprimido. Todos nós buscamos a felicidade, talvez seja o único traço que todos nós temos em comum. E quando é que nós encontraremos a felicidade? Quando nós nos integrarmos às leis de Deus. Uma dessas leis é a lei do trabalho. Existe um ditado que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. E realmente, a mente tem que estar sempre ocupada. Essa é a sua função. Tudo no universo trabalha, por isso Jesus diz que Deus está sempre trabalhando, que Deus permanece trabalhando. Não podemos conceber Deus sem atividade. A própria ciência demonstra que o universo está em expansão e nada no universo está sem movimento. Tudo tem movimento. Nós vemos a matéria densa e temos a impressão de que algumas coisas estão paradas. Mas a matéria é constituída por átomos. E no interior dos átomos há vida abundante. Há movimento permanente. A vida está em tudo. E o movimento está em tudo, não existe nada no universo sem movimento. Assim também nós precisamos de movimento, precisamos de trabalho, precisamos de ocupação útil. Nós vemos que uma bicicleta, enquanto está em movimento, ela está equilibrada. Sem movimento, ela cai. O mesmo acontece conosco. Grandes erros seriam evitados, muitas péssimas decisões em nossas vidas seriam evitadas, muitas tragédias não teriam acontecido, se nós nos mantivéssemos mais ocupados com coisas úteis. O trabalho é uma bênção. Citando novamente o livro Nosso Lar, nós vemos que André Luiz, depois de passar 8 anos no umbral, num estado de grande perturbação mental, quando ele é socorrido, quando ele é recolhido à colônia espiritual chamada Nosso Lar, ele se sente muito bem, se sente aliviado, mas ele só encontra alegria realmente quando ele tem a oportunidade de trabalhar. E eu cito André Luiz apenas como um exemplo, porque todo espírito tem dentro de si a necessidade íntima de ser útil. O que é que nos leva à depressão, em linhas gerais, generalizando? É o desgosto pela vida e o desgosto por nós mesmos. E quando é que nós nos desgostamos de nós mesmos? Quando não nos sentimos úteis. Mesmo as pessoas que não dispõem de grandes recursos ou condições de serem úteis ao próximo, de manterem grandes atividades, elas podem se manter em ocupação útil através do estudo, através do esclarecimento, através da oração. Tudo isso é ocupação útil. Tudo isso nos mantém integrados às leis de Deus. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assistir. Obrigado